Olá, estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo, pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos, e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Eu, Luciana Strauss, convido Cidinha Aparecida Casagrande para fazer parte desta atividade. Boa noite, Cidinha. Oi, boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bem. A USA Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é o responsável pela condução deste programa. Hoje nós trataremos sobre o Pentateuco Espírita. E vamos, Cidinha, para aquela primeira pergunta que aí todos nós queremos saber. O que é o Pentateuco Espírita? Bom, primeiro vamos ver o significado da palavra Pentateuco. Essa palavra tem origem do grego. Penta significa cinco e teucos, no plural, referia-se originalmente à ferramenta, um implemento, ou no contexto da escrita, a estojo, o recipiente onde se colocavam, onde continham os rolos de papiro dos 5 primeiros livros da Bíblia. Posteriormente, esse termo passou a se referir aos próprios volumes ou os livros sagrados. Então, o termo Pentateuco Espírita, ele refere-se aos 5 livros básicos da doutrina espírita, também conhecido como obras da codificação publicados por Allan Kardec. Então, são eles: o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 15 de abril de 1864, o Céu e o Inferno, publicado em 1º de agosto de 1865, e a Gênese, publicado em 6 de janeiro de 1868. Então, juntos, esses livros, eles formam a base fundamental da doutrina. Neles, Allan Kardec, ele reuniu os ensinamentos da espiritualidade superior, analisando-os e codificando-os de forma a ficarem claros e interessantes. Então, cada obra contém a matéria exatamente necessária ao seu entendimento à época que Kardec escreveu. Mas, como a doutrina espírita é progressiva, embora os ensinamentos básicos perdurem, estes são complementados por estudos posteriores, sem que nada se modifique nos alicerces doutrinários expostos pelos espíritos e por Kardec, né? Hoje a gente vê uma infinidade de ensinamentos complementando a base, né? Aquilo que os espíritos nos trouxeram. E Cidinha, qual é que é a importância do Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, ele é a primeira obra da codificação. Então, é nele que estão contidos os princípios fundamentais do Espiritismo, tal como foram transmitidos pelos espíritos superiores a Allan Kardec, através do concurso de diversos médiuns. Então, essa obra, ela contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Contém ainda uma introdução e uma conclusão, e está dividido em 4 partes, também chamadas livros. A primeira parte, então, do Livro dos Espíritos, ela trata das causas primárias e possui 4 capítulos.
e vai nos falar sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação e princípio vital. A segunda parte do segundo livro, ela trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos em 11 capítulos, que vai falar sobre os espíritos, sobre encarnação, volta do espírito após a morte ao mundo espiritual, a pluralidade das existências, a vida espírita, a volta do espírito no mundo corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos da natureza. A terceira parte, ela trata das leis morais em 12 capítulos e vai versar sobre as leis divinas, a lei divina natural, as leis de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e perfeição moral. A quarta parte, ela trata das esperanças e consolações em 2 capítulos, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. E o que contém no Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns, ele é, então, o segundo livro do Pentateuco kardeciano. Ele trata da mediunidade, que é a capacidade de comunicação entre os vivos e os espíritos, explicando como ela funciona e suas diferentes manifestações. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi feito com o objetivo de precaver os adeptos da doutrina espírita contra os escolhos, isso é, contra os obstáculos, os perigos, as dificuldades, os impedimentos no exercício da mediunidade. Versa sobre o caráter experimental e investigativo da doutrina, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Então, Kardec, ele fez experimentos, através da experimentação, ele foi investigando, ele foi analisando aqueles fatos que estavam acontecendo. Era uma nova que não era estudado até aquela época. Então, os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos, que teriam como causa a intervenção de espíritos na realidade física. Então, este livro, ele reúne o ensino especial dos espíritos superiores sobre a explicação de todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação com os espíritos, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que eventualmente possam surgir na prática mediúnica. Ele é constituído de 2 partes: noções preliminares e das manifestações espíritas. Dentre os vários assuntos que aborda, destacam-se prova da existência dos espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, modos de ser e proceder com os materialistas, a ação dos espíritos sobre a matéria, manifestações inteligentes, as mesas girantes, manifestações físicas, visuais, bicorporiedade, psicografia, laboratório do mundo invisível, ação curadora, lugares assombrados, com comentários sobre o exorcismo, tipos de médios e sua formação, perda e suspensão da mediunidade, os inconvenientes e perigos da mediunidade, a influência do meio e da moral do médium nas comunicações espíritas, mediunidade nos animais, obsessão e meios de a combater. Trata também de assuntos referentes à identidade dos espíritos, à evocação de pessoas vivas, à telegrafia humana,
além de vários temas intimamente relacionados com o espiritismo experimental. Então, Kardec, nesse livro, ele aborda tudo referente à mediunidade. Então, é um tratado muito especial, mesmo que nos orienta muito a nós, médios, que trabalhamos com os espíritos, principalmente. Não menos importante são os capítulos dedicados às reuniões nas sociedades espíritas, ao regulamento oficial da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ao vocabulário espírita. É aí que a gente vai encontrar esse regulamento que muito nos orienta até os dias de hoje, ainda nas casas espíritas. Como se observa, o Livro dos Médiuns é a obra básica da ciência espírita. Graças a ele, o espiritismo firmou-se como ciência experimental. Embora publicado há 165 anos, seu conteúdo é atual. Seus ensinamentos permitem ao leitor estabelecer relações evidentes da ciência espírita com várias conquistas científicas da atualidade. Então, ele é um livro atual para nós. É isso mesmo, né? Parece que foi escrito agora, há pouco tempo, né? É Porque isso. os nossos questionamentos, ele vem muito de encontro, né, Cidinha? Nossa, São duas explica obras muito. aí que Verdade. vêm para esclarecer muita coisa para nós, né? É E Cidinha, verdade. mais uma vez, obrigada por nos esclarecer aí um assunto tão importante dentro da doutrina espírita. Obrigada. Obrigada eu, Luciana. Até a próxima. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor cheguem em todos os lares, que a paz de Jesus permaneça hoje e sempre em nossos corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. E se você gostou, vai lá, curta, compartilhe. Até o próximo programa.